Para a gente pensar um pouquinho, eu vou citar um texto aqui, está em Hebreus 1,14, só para nós iniciarmos. Não sei se nós temos aí, temos? Hebreus 1,14. A minha tradução diz assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que estão ou dos que hão de herdar a salvação? Então aqui está sendo colocado isso pelo escritor numa referência aos anjos, a esses espíritos que normalmente nós chamamos de anjos, são seres espirituais. Eles estão a serviço de Deus e muitas vezes fazem esse serviço para o nosso favor, para o nosso bem-estar. No estudo que nós já iniciamos sobre anjos, eu disse na primeira vez que a minha preocupação era de cuidarmos daquilo que é bíblico, está na Bíblia. Isto é, que nós não entraríamos em questões que são folclore ou crendices populares. Por exemplo, vamos pensar aqui nos anjinhos barrocos, né? E que tem pessoas que pensam que quando a criança morre vira anjinho. Agora é um anjinho. Tá. O irmão já deve ter estado no cemitério, aí veio aquele caixãozinho pequenininho que as pessoas levam branco. É um anjinho, é um anjinho. Não tem, né? Nós não vamos entrar nessas questões aí. Mas nós sabemos que na Bíblia há alguns textos que, quando são interpretados de uma maneira incorreta, dão margem à deturpação ou à criação de doutrinas duvidosas que criam confusão na cabeça de muita gente boa, alguns até cascudos do Evangelho, que falam bobagem sem ter como base a Bíblia, e às vezes pegam um versículo que está na Bíblia e afirmam uma bobagem com aquele versículo da Bíblia. Então nós vamos abordar alguns desses textos. Eu vou pegar só 3, embora eu faça várias citações, vou pegar 3 desses textos para nós tirarmos dúvidas, ou melhor, derrubarmos tais doutrinas. Então, antes de qualquer coisa, eu vou afirmar para os irmãos: não existe anjo da guarda. Não pensa que tem anjo da guarda. Tem um anjo aí, faz besteira e aí o anjo que vai resolver. Não tem, não. Não existe isso. Mas na Bíblia, vamos ver aqui o que a Bíblia diz. E se a interpretação da pessoa está correta ou não, naquele versículo que ela está tomando como base. O primeiro deles é o Salmo 91, 10 a 12. Coloca ali para mim, Salmo 91, 10 a 12. É provável que essa expressão anjo da guarda tenha vindo daí. Mas eu quero afirmar para o irmão, ou para os irmãos, que em toda a Bíblia a expressão assim bonitinha assim, anjo da guarda, não tem. Isso aí é uma dedução, uma suposição quando leem essa passagem aqui, né? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, em todos os teus caminhos. Vamos lá? Pode ir mais um pouquinho. Era para começar no 10, volta no 10, Isso.
nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. 12, eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Então pega ali aquele pedacinho ali, porque dará ordem aos seus anjos para que te guardem. Aí vem logo a questão: anjo, guarda, anjo da guarda. Pronto. Gente, a gente inventa o que a gente quiser, juntando um pedacinho da Bíblia. A gente inventa o que quiser. Tem que ter cuidado disso daí. Agora, uma das primeiras pessoas, já após Jesus, no início dos séculos no cristianismo, a dizer alguma coisa sobre isso, foi Jerônimo, chamado São Jerônimo. Disse ele que cada pessoa, ao nascer, tem um anjo designado para ser o seu protetor. Tem gente até que tem o nome do anjo da guarda. Se você for lá no Google e procurar o nome do seu anjo da guarda, tem uma conta de chegar para lá e para cá e você adivinha o nome dele. É muita imaginação, gente, muita imaginação. Olha o que o Jerônimo disse, São Jerônimo: a dignidade de uma alma é tão grande que cada um tem um anjo guardião desde o seu nascimento. A Igreja Católica inclui essa doutrina no seu catecismo. Se você for procurar lá, você vai achar isso lá. Como nós nascemos, quem não nasceu dentro do Evangelho, a pessoa nasce, ela é o quê? Católica. Mesmo que ela seja de uma outra coisa lá, ela vai batizar, vai por ali. Não estou aqui falando mal da Igreja Católica, estou fazendo uma constatação. É assim em termos de Brasil. Então lá a gente já traz na cabeça essa ideia de que tem um anjo da guarda. Nasceu, tem um anjo da guarda. Nós não podemos afirmar ser essa a origem, mas na arqueologia, diversas descobertas de gravuras e estátuas de anjo da guarda foram encontradas decorando entrada de palácios e de templos de civilizações pagãs, notadamente civilizações da Síria e da Babilônia. E aí eu pergunto aos irmãos: onde é que o povo de Israel, se quiser dividir Israel e Judá, foi exilado? Na Síria e na Babilônia. Então, algumas coisas, assim como nós herdamos algumas coisas do catolicismo e que a gente às vezes não tem uma lógica na interpretação, fica na cabeça. Imagine o povo de Israel, que só na Babilônia, por exemplo, ficou 70 anos lá. É uma geração inteira. Então aí aquelas coisas vêm na cabeça. E depois eles acabaram assimilando. Então essa passagem bíblica aí de Salmo 91 também aí é somada, associada a outros textos bíblicos, aí acaba fundamentando essa doutrina aí errada. Quer ver? Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Aí a pessoa, opa, olha o anjo da guarda aí. E essa outra passagem, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, Mateus 18, 10, em que Jesus diz o seguinte: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos dos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. A gente vai comentar isso daqui a pouquinho mais lá na frente. Então, versículos como esse, pegos assim, salpicados
e somados levaram vários segmentos do cristianismo, incluindo os evangélicos, a adotarem tal doutrina erradamente como sendo bíblica. Isso não é uma doutrina bíblica cristã. Eu sei que de fato Deus dá ordem e missões a anjos para executarem junto aos seus servos, seja auxiliando-os, livrando-os e guardando-os. Todavia, não há base bíblica para afirmar que cada cristão tem a seu serviço um anjo e seu protetor individual e especial. Brincando aqui com os irmãos, mas aí, irmãos, eu não sei se já tem 20 anos isso, mas era uma época em que o pastor Genivaldo estava conosco aqui. Não sei se naquela ocasião se ele já era líder dos jovens ou não. Tínhamos também o Amiltinho ajudando com os embaixadores. E o Amiltinho, ele sempre foi meio parrudinho assim, né? Agora acho que ele está melhor, mas ele está meio parrudinho. E aí eles foram trabalhar lá, alguma coisa lá do Amiltinho lá, e que tinha que colocar um andaime, uma tábua lá para eles pintarem, fazer alguma coisa lá. Eu sei que de repente aquela tábua lá saiu do lugar, ela arrebentou, e eles vieram de lá de cima até aqui embaixo. Genivaldo bateu no chão e levantou. A Miltinho foi para o hospital. Ficou lá, teve problema, costela quebrou. Aí a brincadeira foi, o anjo da guarda não conseguiu segurar o Miltinho, que ele era muito pesado. Está lembrado disso, Wagner? Então, não é nada disso, né? Mas, Genivaldo magrinho. O magrinho, quando cai, é menos peso que vem, né? Mas é por aí. Então vamos lá. Esse outro assunto aí, de um anjo da guarda para cada criança, em Mateus 18, 10. Nós acabamos de ler: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque vos afirmo que os seus anjos dos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Aí a pessoa pegou isso ali separado ali, disse: opa, está aqui. Os pequeninos são as crianças, eles têm anjos. Foi baseado nisso que Jerônimo fez aquela declaração, baseado nesse versículo. Na verdade, esse é o versículo mais usado para se fundamentar tal doutrina do anjo da guarda. Mas algumas coisas têm que ser levadas em consideração. Vejam só o que se segue. Primeira afirmação: nenhuma doutrina bíblica pode ser fundamentada em um só versículo ou mesmo em toda uma passagem bíblica. Você tem que encontrar fundamentos em vários textos diferentes, senão você cria alguma coisa que pode ser não verdadeira ou até uma heresia. Então tem que ter cuidado com isso aí, tá? Esse assunto que está em Mateus 18, 10, na verdade, o contexto é de Mateus 18, de 1 a 14. São muitos versículos. E eu digo para vocês o que está ali nesses versículos, de uma forma resumida. Os discípulos de Jesus queriam saber quem seria o maior do reino dos céus. Humildes eles, muito humildes. Uma vez eu falei sobre esse assunto aqui, e que é uma coisa chata, né? Como é que alguém espiritual pode estar dizendo assim: poxa, será que serei eu o maior lá no reino dos céus? Mas eles pelo menos queriam ser maiores lá no reino dos céus, e a gente quer ser maior aqui da igreja, na terra. Não sei quem é pior, né? Se for pensar assim, eles pelo menos queriam ser maior lá no céu, a gente quer ser maior aqui. Mas nosso assunto não é esse, não. O assunto é o seguinte: eles queriam saber quem seria o maior no reino dos céus,
E Jesus, usando uma criança como exemplo, né, puxou a criança e disse o seguinte: disse a eles que eles deveriam se tornar como crianças. Para você entrar no céu, você tem que ser como uma criança. E aí, me perdoe a colocação, não é você ser retardado, falando pitate, não é isso. É você ter a pureza que uma criança tem. E aí ele continuou dizendo: pois que quem é humilde como uma criança, esse é grande no reino dos céus. Além disso, é exatamente dentro desse texto que Jesus conta a parábola das 100 ovelhas, dizendo que uma é tão importante quanto as outras 99. Ou seja, Jesus cuida de uma como cuida das 100 ovelhas. Então a questão que cria aí o problema é de quem Jesus está falando. Quem são esses pequeninos? São as crianças? Não. Aí é que entra o problema. Leia depois com calma o texto que você vai verificar. O fato de ter pego uma criança e colocar, olha, o exemplo é esse, tem que ser como uma criança. Quando ele está falando de pequeninos, ele não está falando das crianças, mas sim de todos os seus servos que têm que ser humildes como uma criança. Eu sei que há diversos textos no Novo Testamento em que o próprio Jesus usa essa expressão, pequeninos, para se referir aos crentes, ao seu povo, e não necessariamente às crianças. Vamos ver aí, Mateus 10, 42 e depois Marcos 9, 42. Mateus 10, 42, coloca lá. Isso. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, quem são esses pequenos? Se você ler o texto, são os discípulos de Jesus. Em nome de discípulo, em verdade nos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ele está falando dos discípulos, dos seus servos. Marcos 9, 42. Foi? 9, 42. Notou? E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, não são as crianças, mas quem crê em Jesus, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atáfona e que fosse lançado no mar. Ele está falando dos discípulos, daqueles que seguem a Jesus. São pessoas pequenas, no sentido de que o mundo, na verdade, olha para eles com desprezo. Então eu tenho que olhar, esses pequeninos que estão sendo citados lá não são as crianças. Não são as crianças. Então é errado eu entender e dizer que cada criança tem um anjo, porque Jesus disse isso aí em Mateus, no capítulo 18. Tá bom? Ainda nós temos que considerar, quando as pessoas colocam que há um anjo da guarda para cada criança, elas estão individualizando os anjos, aí, dividindo os anjos, um para cada criança. Mas não é isso que o contexto está dizendo. Os anjos estão ali para servirem os discípulos. Eu não posso dizer, bom, tem 1000 anjos, então vou botar um para esse, um para esse. Isso aí eu que estou pensando isso, o texto não está dizendo isso daí. Então esse texto não serve de base para alguém dizer que tem anjos da guarda, e principalmente para as crianças. Tem que prestar atenção daí, tá bom? A proteção de Deus é para todo o seu povo,
os seus pequeninos. De fato, há seres espirituais a serviço de Deus para dar livramento ao seu povo, não necessariamente um anjo para cada ser humano, crente ou não crente. Não há, esse versículo não serve. O outro, que também é polêmico, é o anjo da guarda do apóstolo Pedro. Aí fica meio difícil. Já viram o texto lá em Atos 12, versículo 15? Olha como é que o negócio fica difícil ali. Atos 12, 15. E disseram: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Bom, o texto é de Atos 12, de 6 a 18. Resumindo, Pedro foi preso e milagrosamente foi solto. Ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João Marcos, que era onde os cristãos se reuniam ali. E Pedro bateu a porta. Os discípulos não acreditaram na informação dada pela criada. A criada ouviu a voz, viu, entendeu que era Pedro, foi lá e disse: olha, Pedro está lá à porta. É engraçado, os crentes é assim mesmo. Ora pedindo: Senhor, abençoa Pedro, Senhor, liberta Pedro. Estão ali fazendo ali vigília e tal. Aí Pedro é solto, vai lá, bate na porta, não é ele. Como é que você pede uma coisa e não crê? É igual aquela história que os irmãos já conhecem, que é antiga, mas é uma ilustração verdadeira. É lá na região lá do sertão, do Nordeste, lá. Estavam os crentes lá e estava precisando chover, a coisa estava muito feia, resolveram fazer uma vigília de oração para que a chuva viesse. E aí foram. E aí vai uma criança, uma menininha, e pega o guarda-chuva. Aí a maioria: por que você está levando guarda-chuva? Um sol desse aqui, você vai levar guarda-chuva para quê? Ué, a gente não vai orar para chover? Só a criança entendeu que ia chover, porque ia orar, os outros iam orar, mas ninguém queria levar guarda-chuva, gente. Então aqui, eles oravam para que Pedro fosse solto. Pedro foi solto e eles não acreditaram. Aí disseram assim: é o anjo dele. É isso aí que está ali, ó. Aí fica difícil, né? E agora? E agora? Meus queridos, os discípulos, bem como todos os judeus, eles também tinham as suas crendices. Havia entre eles quem acreditasse existirem anjos individuais que até se apresentavam com a forma corpórea do seu protegido. Por isso que ele é o anjo de Pedro. É o anjo da guarda de Pedro que apareceu ali. Será que ele morreu? Então a forma que eles entenderam que a menina tinha visto era o anjo com a cara de Pedro. Ah, que isso, pastor? Será que aqueles cristãos acreditavam nisso? Pior do que isso, gente. Veja lá em Mateus 14, 26, o que essa turma não acredita. Vai lembrar daquele menino lá do programa de televisão. Não acredito. Vamos lá. 14, 26. E os discípulos, vendo Jesus andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Vocês acreditam que crente crê na existência de fantasma? Pois é. Pois é. Eu pergunto: fantasma existe? Não. Mas eles, quando viram Jesus andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma. Então eles acreditavam também na questão do anjo da guarda, gente. Ah, então está na Bíblia? Não, irmãos, não.
Lucas foi fiel, o escritor do livro de Atos, foi fiel em escrever aquilo que lhe contaram. Por isso ele botou lá no livro de Atos. Eles acreditavam, me perdoe a redundância, nessa crendice. Entretanto, no mesmo texto, Lucas foi muito claro em registrar. Vejam lá, o versículo 7, depois o versículo 11. Atos 12, 7 e 11. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Depois, se a gente fosse continuar o texto, vai devagarinho, né? Volta só o 10 aí. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo antes se apartou dele. O anjo da guarda largou Pedro para lá, né? Foi isso, né? Aí vamos ver agora para o outro versículo 11. Então Pedro disse antes, a visão que ele contou, que teve uma visão onde um anjo fazia assim, assim, assado. Quando ele saiu, Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de todo o povo dos judeus que esperavam. Ou seja, realmente um anjo esteve lá. Jesus mandou um anjo. O anjo libertou Pedro, mas não era o anjo do Senhor. Aquele anjo, ele estava como todos os outros anjos a serviço de Deus. Ele cumpriu a sua missão e foi embora tratar de outras coisas. Ele não ficou ali atrás do apóstolo Pedro ali. Vamos ver agora quando é que vai ter outra coisa. Não. Aquele anjo não era exclusivo de Pedro e nem estava à disposição de Pedro. Não era isso. Então, meus irmãos, concluindo, seres espirituais a quem chamamos de anjos podem ser guardiães. Eu já disse isso lá na outra vez. Sejam guardiães de lugares ou de pessoas por um propósito de Deus. Por exemplo, em Gênesis 3, acho que é 24, eu aqui botei um 2 a mais, mas é Gênesis 3, 24. Verifica para mim aí. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da água da vida. Então lá estavam querubins guardando para que o homem não voltasse e comesse do fruto da árvore da vida. Olha aí, guardando uma situação, um espaço ali, seja físico ali. Mas nós também temos anjos que podem estar livrando ou guardando homens. Daniel 3:28. Você vai encontrar nesse texto o rei Nabucodonosor dizendo que ele entende que Deus enviou o seu anjo para livrar os 3 amigos de Daniel da fornalha de fogo ardente. Olha lá. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem. Então ali Deus mandou um anjo que livrou aqueles 3 jovens que estavam
fazendo o que Deus queria que eles fizessem. Não adoraram a imagem, não adoraram aquilo que havia sido determinado. Então, irmãos, nós devemos estar conscientes de que os anjos estão a serviço de Deus. Não devem ser adorados e nem evocados. Ah, meu anjo da guarda. Não. Se você quer evocar, evoca o Espírito Santo, evoca Deus, evoca Jesus. E eles também não devem ser considerados. Eu vou pedir ao meu anjo que ele peça isso a Deus. Há um só mediador entre nós e Deus, diz a palavra de Deus, Jesus Cristo. É só Ele. Então, esse papel é exclusivo de Jesus. Então, meu irmão, se você até hoje acreditava no anjo da guarda, tira essa ideia da sua cabeça, porque não tem anjo nenhum protegendo você. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e nos livra. Deus vai mandar na hora certa, segundo o seu propósito. Não faça bobagem achando que o anjo vai livrar você, não, porque ele não vai fazer isso bem. Amém? Muito bem. Então, encerramos assim, aí depois vocês discutem aí na escola dominical, o que vocês vão fazer, né? E é um assunto bem polêmico e há outras passagens bíblicas aí. Eu tinha até enumerado uma série dela, não dá para falar de todas, mas qualquer dessas passagens usadas, se você olhar o contexto e analisar, você vai ver que não é assim. Tá bom?